professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e começaremos agora mais uma aula para o 9º ano. Bom, gente, nossa aula de língua portuguesa de hoje será sobre orações subordinadas adjetivas, certo? No livro 1, nós conversamos sobre a frase, oração, período. Nós conversamos sobre os tipos de oração, né? As orações absolutas, as orações absolutas, que é apenas um verbo e ela não precisa de nenhum tipo de complemento ou nada mais. E as orações que precisam de complemento, que são as orações coordenadas, que nós vimos na unidade 1 do livro de vocês. As orações coordenadas, e demos início às orações subordinadas, certo? E nós veremos agora as orações subordinadas adjetivas, os conceitos e as classificações. E as atividades estão presentes nas páginas 41, 42 e 43 do livro de vocês. Bom, para início de conversa, eu preciso que vocês relembrem, me ajudem, me acompanhem, na verdade, relembrando sobre o conceito de oração subordinada, tá? Nós temos a oração absoluta, que é apenas um verbo. Para que haja uma oração, eu preciso de um verbo principal, certo? Eu preciso de um verbo de ação para que haja uma oração, tá? Então, esse verbo de ação, quando nós temos apenas um, nós chamamos de oração absoluta. Não tem outra oração, ela tem sentido completo. Ótimo. Mas quando nós temos dois verbos ou mais, nós temos que perceber se essa oração ela é coordenada, é quando nós temos duas orações que estão unidas, tá, pelo sentido, uma complementa a outra no sentido, mas não são dependentes na estrutura, certo? Eu falei para vocês sobre o sintático e o semântico. Então, elas são independentes sintaticamente, que é na estrutura, mas são dependentes semanticamente, que é o sentido. Lógico que se eu tenho duas orações ali juntas, uma vai estar complementando a outra. Então, o sentido da outra. Então, elas são dependentes sim, sentido, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês coloquem na cabeça, que relembrem, que eu expliquei para vocês sobre a dependência, tá? Na oração coordenada, não há uma dependência entre as duas orações. Elas estão juntas, certo? Para ganhar sentido, em busca do sentido completo, mas se nós separarmos as duas, a estrutura da língua portuguesa, dentro da estrutura, elas serão duas orações que não perderiam nada, certo? Elas não perdem nenhum sujeito, nenhum verbo, não perdem um complemento, seja do sujeito, seja do verbo. Então, ali nós temos a estrutura original, a estrutura padrão, então não há perdas de estrutura quando nós separamos duas orações coordenadas. É o mesmo que você caminhar ao lado de alguém que está lhe fazendo companhia de uma forma boa, você está com aquela pessoa, é bom para você, mas quando vocês se separarem, cada uma vai para o seu lado e ninguém ficou com um pedaço do braço de ninguém, ninguém levou um pedaço de ninguém. Então, é assim que funciona com a oração coordenada. Elas estão juntas, mas quando separadas, em termos da estrutura, nada se perde, tá? Agora, as orações subordinadas, tudo aquilo que é subordinado é dependente, certo? Então, se eu sou subordinado, eu tenho alguém superior a mim, eu sou dependente desse alguém, seja no trabalho, na escola ou na vida. Nós somos subordinados aos nossos pais, certo? No caso, vocês são subordinados aos pais, aos professores,
as pessoas que têm uma autoridade maior que você. O professor dentro de sala de aula, no caso, você deve respeito a ele, pedir a licença para sair. Então, isso é subordinação. Você é subordinado dessas pessoas. A mesma coisa funciona com a oração. Nós temos a oração principal e nós temos a oração subordinada, que depende da oração principal, não apenas no sentido, mas na estrutura, certo? Tanto prova que a oração subordinada, subjetiva, que no caso é a substantiva, na oração principal não tem substantivo, não tem o sujeito. Então, a oração secundária, que é a minha oração subordinada, ela assume o papel de sujeito da oração, entenderam? Então, é como se ela completasse aquilo que falta na outra. Uma completa o que falta na outra, certo? Então, cada oração subordinada, ela vai desempenhar um papel sintático para a oração principal. O que isso quer dizer? Cada oração subordinada vai representar uma parte da sintaxe, a gente volta aos conhecimentos da classe de palavra, adjetivo, substantivo, adjunto e entre outros nós vamos trabalhando no decorrer do tempo. O que eu preciso que vocês tenham em mente é que a oração subordinada, ela vai exercer um papel estrutural de dependência, certo? De completude. Ela é precisa da estrutura da oração secundária para que a oração principal esteja completa na estrutura. Tudo bem? Então, vamos ao conceito agora de oração subordinada adjetiva, que é aquela que exerce a função sintática, ou seja, estrutura, tá? Não é sentido. Semântica que é sentido. Então, a oração subordinada adjetiva é aquela que exerce a função sintática de um adjetivo. Nossa, né? Então, nós já compreendemos que a segunda oração, ela tem o valor de adjetivo em relação à primeira oração. Os pronomes relativos que nós vimos na aula anterior de língua portuguesa, que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto e assim por diante, são os conectivos que iniciam as orações subordinadas adjetivas no período. Lembrando, mais uma vez, um conceito de período. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, eu tenho um período, um verbo de ação. Se eu tenho um verbo principal, se eu tenho dois verbos principais, eu tenho duas orações, ou seja, eu tenho dois períodos ou mais. Dependendo da quantidade de verbo, então nós temos, no caso, o período composto, tá? Nós estamos falando aqui de período composto, aquele que tem duas orações ou mais, ok? Então, o que eu preciso que vocês compreendam é a oração secundária, que é a oração subordinada, ela tem o papel, tá? De adjetivo da primeira oração, em relação à primeira oração. E ela sempre será introduzida pelos pronomes relativos que nós vimos na aula anterior. Por favor, tenham muita atenção nos pronomes relativos. Eles vão ser muito importantes para essa parte da nossa conversa em relação à estrutura da oração subordinada adjetiva. Bom, então aqui nós temos dois exemplos. Admiro pessoas que se esforçam e admiro pessoas esforçadas. Observem que nos dois nós temos uma especificação, uma característica, uma explicação, certo? Então, eu admiro pessoas, qualquer pessoa. Que pessoas, certo? Admiro pessoas, no caso, que se esforçam. Olha aqui o nosso pronome relativo que ele aparece demais, gente, demais. Então, admiro pessoas que se esforçam. Não admiro qualquer pessoa, eu só admiro as pessoas que se esforçam, certo? Então, aqui, olha,
todo o papel do adjetivo. Perfeito. Embaixo nós temos admiro pessoas esforçadas. Esforçadas é o adjetivo. Que se esforçam é a oração subordinada adjetivo. Assim, a oração que se esforçam equivale ao adjetivo esforçadas e desempenha em relação à oração principal a mesma função sintática que o adjetivo. Ou seja, o adjetivo ele não vem para especificar ou para explicar algo, ele não é a caracterização do nosso sujeito, do nosso substantivo. Então, se o adjetivo ele é a característica do meu substantivo, aqui nós vamos ter a mesma coisa. A oração secundária, a oração subordinada adjetiva, ela vai ser ou a explicação ou a especificação, no caso, da primeira oração. Bom, aqui nós temos mais alguns exemplos. O computador japonês causou boas impressões. Japonês, no caso, é o adjetivo. Agora, reparem, o computador que é japonês causou boas impressões. Prestem bem atenção que tanto o japonês, que é só o adjetivo de computador, quanto o que é japonês, eles são adjetivos. Só que no caso, que é japonês, é uma oração. Ele não é apenas um adjetivo, ele é uma oração. Oração subordinada a adjetivo. Outro exemplo. É um trabalho emocionante. Emocionante é o adjetivo. Quando eu digo é um trabalho que emociona, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Entenderam, gente? Então, nós temos aqui uma função de adjetivo em uma oração que precisa de um verbo para existir. As classificações, assim como os adjetivos, eles explicam ou restringem, né? No caso, quando eu quero explicar, quando eu quero restringir. Assim acontece também com a oração subordinada adjetiva. Dependendo do sentido que as orações subordinadas adjetivas têm no texto, elas podem ser classificadas como explicativas. Quando eu falo algo mais sobre alguma coisa, eu explico um pouquinho mais, ou restritivas, quando eu restringo a informação a determinada coisa. Não é para todo, é para aquela coisa. Então, restringir é isso, é você especificar, tá bom? Explicar é você descrever como é ou como faz, mas restringir é você especificar, é só aquilo. Se você ama as pessoas, é geral. Você ama as pessoas honestas. Não é todas as pessoas que você ama, apenas as honestas. Então, compreendam a questão só dessa diferença geral entre explicação e restrição. Bom, então, nas explicativas, nós temos orações que servem para esclarecer melhor o sentido do termo que se refere, explicando detalhadamente sua característica principal, e aparece separada por vírgulas, tá? A explicativa é como se fosse uma informação a mais sobre aquilo que está sendo dito. Vamos lá? O problema, que era de fácil resolução, prestem bem atenção no pronome relativo que, de novo, no início, sempre, tá? Vai ser introduzida a oração subordinada adjetiva pelo pronome relativo que. O problema, que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. Prestem atenção, a oração principal é o problema deixou os alunos apreensivos. Se eu escrevesse apenas isso, vocês entenderiam. O sentido, não entenderiam? Só que o problema deixou os alunos apreensivos. Então, o problema pode ter sido, né? No caso aqui, eu não falei mais sobre esse problema. Agora eu quero falar um pouco mais sobre ele. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa é que era de fácil resolução. Então, o problema, que era de fácil resolução, deixou os alunos apreensivos. Eu expliquei um pouquinho mais sobre o problema e sempre virá entre vírgulas, ok? A explicativa sempre estará entre vírgulas. E depois a gente vai conversar sobre isso mais especificamente. O segundo exemplo, o aluno que era irresponsável vivia faltando às aulas.
A oração principal é o aluno vivia faltando às aulas. E a oração subordinada adjetiva explicativa, entre vírgulas, que era irresponsável. Então, o aluno, eu estou dando um pouco mais de informação sobre esse aluno, que era irresponsável, vivia faltando às aulas. Retirou, não tem perda de sentido, porque ele está apenas explicando. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês estejam compreendendo até aqui a questão da explicação. Explicação é sempre algo a mais, uma característica a mais, e vai estar entre vírgulas. Oração subordinada adjetiva explicativa ainda. Nós estamos analisando os nossos exemplos para que fique bem fixado na cabeça de vocês. Então, as missões espaciais americanas, que tinham cunho político, levaram o homem a pisar na Lua. Prestem atenção. As missões espaciais americanas levaram o homem a pisar na Lua é a oração principal. E a oração subordinada adjetiva explicativa está entre vírgulas, iniciada pelo pronome relativo que tinham cunho político. Ou seja, eu estou explicando um pouco mais sobre as missões espaciais americanas, tudo bem? A outra, as restritivas. Quando nós falamos das restritivas, ela é diferente da explicativa. Ela não fala um pouco a mais, ela restringe, ela delimita o significado do que vem antes dela. É indispensável ao sentido do período e não vem separada por vírgulas. É muito importante. Gente, prestem atenção. Na explicativa, nós temos algo a mais, uma informação a mais. Se você tirar essa informação a mais, não há perda de sentido, você sabe do que está sendo dito. Mas a restritiva não. Ela é indispensável, ou seja, ela é importante para o sentido do período. Você não pode tirá-la sem perder o entendimento daquilo que está sendo dito, tá? Então, ela delimita o significado, ela especifica e não é separada por vírgulas. Presta atenção. Os políticos que são honestos merecem nosso respeito. Os políticos merecem nosso respeito, certo? Nesse caso, nós temos, não são todos os políticos, são os que são honestos. Então, não pode retirar e não está entre vírgula, ok? Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. Prestem bem atenção. Ele implantou o sistema. Quais sistemas? Certo? Quais sistemas? O que nós desenvolvemos. Olha o pronome relativo que novamente aí. Ele implantou o sistema que nós desenvolvemos. Se ele implantou alguma coisa, no caso que foi o sistema, eu estou falando que não foi qualquer sistema, foi o que a gente desenvolveu. No exemplo 1, de acordo com a oração, não são todos os políticos que merecem respeito, apenas um conjunto restrito, ou seja, aqueles que são honestos. A oração que nós desenvolvemos restringe o significado da palavra sistema. Ele não implantou um sistema qualquer, e sim um sistema específico, ou seja, o que nós desenvolvemos. Bom, nesse slide nós temos a diferença principal, as diferenças principais entre as orações explicativas, as orações subordinadas adjetivas explicativas ou restritivas. Então, me acompanhem, por favor. A oração subordinada adjetiva explicativa é separada da oração principal por uma pausa, que, na escrita, é representada pela vírgula. É comum, por isso, que a pontuação seja indicada como forma de diferenciar as orações explicativas das restritivas. De fato, as explicativas vêm sempre isoladas por vírgulas. As restritivas, não. Eu coloquei para vocês aqui um quadro, certo? Daqueles tipos de resumo que eu gosto muito. Então, aqui nós temos as explicativas que possuem vírgula, possuem um caráter semântico generalizador, não especifica nada, assemelham-se a um aposto explicativo. Vocês lembram que o aposto é aquilo que vem entre duas vírgulas, que fala um pouco mais sobre o assunto que nós estamos tratando na oração. É tipo isso. E podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. O que isso quer dizer? Sentido, tá bom? Tirou, como é só uma informação a mais, você não vai ter perda
do sentido. As restritivas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador, eu não generalizo, é apenas aquele, não muda, e não podem ser removidas da oração sem causar problemas de sentido. Elas vão fazer falta, vocês não vão saber do que está sendo dito se tirarem as orações subordinadas adjetivas restritivas da estrutura. Bom, de acordo com tudo isso que nós conversamos, espero que vocês consigam resolver as atividades da página 41, 42 e 43. Qualquer dúvida, por favor, anotem, marquem, para que nós estejamos tirando as dúvidas de vocês. Bom, aqui eu trouxe mais um esquema, certo? Sobre as orações subordinadas adjetivas de uma forma muito resumida. Elas exercem, só para relembrar, elas exercem a função sintática de adjetivo e são divididas em duas, as restritivas e as explicativas. As orações subordinadas adjetivas restritivas delimitam ou definem mais claramente o seu antecedente e não é separada por vírgula. Por exemplo, perto da mesa havia uma esteira onde as mulheres coziam. Um segundo exemplo, o homem que trabalha é útil à sociedade. Essa é a restritiva, certo? E a de cima é a explicativa. Então, quando eu digo perto da mesa havia uma esteira onde as mulheres coziam, significa que eu estou dando uma informação a mais. E se eu tirar daí, não fará falta, no sentido da primeira, ok? Agora, em o homem que trabalha é útil à sociedade, se eu tirar, no caso, que trabalha, não é qualquer homem, é o homem, certo? Então, eu vou perder o sentido daquilo que está sendo dito, porque eu estou falando do trabalho. O homem que trabalha é útil à sociedade. Se eu disser que o homem é útil à sociedade, eu vou generalizar e vou perder o sentido daquilo que está sendo dito, que é em relação ao trabalho, tá? E as explicativas apresentam uma explicação ou pormenor do antecedente, ou seja, descrição daquilo que está sendo dito, certo? Ou daquilo que está sendo feito na oração anterior. E é separada por vírgulas. Se ela aparecer no meio da oração principal, 2 vírgulas. Se ela aparecer no final, antes dela tem uma vírgula. Exemplo, o pátio que se desdobrava diante do copiar era imenso. Ou seja, nesse caso, quando eu digo o pátio era imenso, eu não tenho perda de sentido. Eu estou dando algo a mais, dizendo uma característica a mais. Ele é um pátio que se desdobra de tão grande que ele é. Então, eu estou apenas explicando. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre as orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas. Até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.